Oi, oi. Oi, Alexandre. Oi, Jaque. Tudo bem? Oi, pessoal. Muito bom vocês aqui. Vamos bater um papo aqui sobre terminar a semana em alto estilo, hein? Sobre como melhorar os nossos hábitos e pronto. Agora tudo certo aqui. Bom, essa semana foi bem intensa. Nós trabalhamos a pré-maratona, que é uma grande preparação para a semana da maratona, porque a gente sabe que a maratona está muito relacionada a obter, a desenvolver, a aperfeiçoar uma comunicação de sucesso. E a gente sabe que o sucesso que o indivíduo tem na vida, isso de modo geral, está muito relacionado à boa comunicação. Esse é meu mantra, eu sempre falo, sucesso tem a ver com a sua capacidade de contar ao mundo quem você é, o que você sente, o que você faz. E é por isso que a gente tem esse propósito de fazer com que essa pré-maratona traga uma reflexão muito propositiva daquilo que nós queremos comunicar. E hoje, dentro dessa semana de conteúdos bem específicos para quem quer melhorar a comunicação em todos os sentidos, nós vamos ter um convidado para falarmos sobre crie a sua trilha neural para melhorar a comunicação. O que significa isso? Vamos trazer a possibilidade de entender como que nós podemos desenvolver novas habilidades, fazer coisas novas e trazer um impacto muito positivo para a comunicação. Então eu tenho aqui a honra de chamar o meu querido professor, pós-doutor, professor Fernando Pianaro, que foi aí um grande amigo na, na minha tese. E aí, Pianaro, tudo bem, professor? Certo. Um prazer. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite, uma honra para mim. E vamos ver se a gente consegue dar um recado. Vamos passar. Eu acho que a gente consegue, professor. Se o senhor conseguiu fazer a minha tese sair, então acho que aqui a gente consegue muita coisa. Quero aqui dizer que o professor Pianaro foi muito parceiro no momento em que eu queria fazer uma tese. Todo mundo que faz pesquisa acadêmica arrepia só de pensar nessas 4 letras, né? T-E-S-E. E, e eu queria fazer um trabalho que fosse o meu trabalho mais forte, ou seja, que resumisse toda a minha visão que eu tenho com os repórteres de TV, que eu trabalho há tanto tempo. E o professor Pianaro comprou esse meu desejo de fazer um bom trabalho e me ajudou muito. Então, eu sou muito grata e muito feliz por nós podermos estar aqui batendo esse papo, que eu tenho certeza que vai contribuir com muita gente. Ok. Muito obrigado aí pelas palavras. Eu só queria dizer o seguinte: quem fez o trabalho foi você, né? Eu É, só mas fazia Mas é que a gente faz o trabalho, mas dá trabalho para o orientador, né? Não é assim? Você ficou falando a palavra tese, né? Lembra-se que nos Estados Unidos, onde você defendeu o teu trabalho, é dissertação para doutorado, né? Pois é, muda o nome, né? Invertido isso. Causa uma certa indignação. Como assim? Eu vou regredir para mestrado? Mas é engraçado, né? Exato. Ser. Agora você É. oficialmente é a doutora Cida, né? É. Mas sabe que eu acho muito engraçado que essa história de doutora, para mim, nunca grudou como algo que fizesse parte do meu sentimento e nem do meu desejo mesmo de ser doutora. Eu gosto muito de pesquisa. Quando eu tive a oportunidade de fazer o doutorado, foi realmente com a intenção de desenvolver a pesquisa, mas é que é tão difícil fazer um doutorado, ainda mais nas circunstâncias que foram o meu ali. Eu sempre digo que o meu PhD significa por honra a Deus, porque de fato eu só consegui terminar e finalizar a minha pesquisa, e esse que é o sentido maior, que às vezes a gente faz uma pesquisa e acha que a vida da gente está ali, né?
Mas não, é realmente ter esse sentimento de, de que o doutora não me agrega nada, mas sim tudo que foi, dedico mesmo a Deus, porque foi uma loucura. Pianaro, Ó, quando eu trabalho aqui no meu dia a dia com todos os profissionais que buscam o meu atendimento, a minha mentoria para se aperfeiçoarem, eu acho muito interessante, uma das coisas que eu observo na minha trajetória é que cada pessoa aprende as coisas de formas diferentes, né? certamente. Mas todos aprendem. Mas cada um tem uma trilha, tem um caminho que é mais fácil seguir. E para a gente falar de trilha neural, você há tanto tempo em sala de aula, como professor, como orientador, enfim, é um pós-doutor. Como que você vê isso de desenvolvimento de habilidades? Você tocou na palavra certa, né, que é a habilidade, né? Nos cursos de administração, de uma forma geral, se ensina muito, se fala muito sobre a questão do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, que te dá o que no conjunto chama de competência. Então, as competências estão aí com o chá. Você tem que ter conhecimento, esse conhecimento você vai buscar na academia, vai buscar em livros, vai buscar em exemplos, em outros profissionais, né? As habilidades, embora haja uma corrente que diga que a habilidade pode ser desenvolvida em qualquer um, eu discordo. Eu acho que a habilidade é algo que você tem e pode desenvolver, mas é muito pessoal, e eu vou te dar um exemplo já disso. E a questão da atitude, né? Eu quero fazer, eu quero ir atrás, eu quero me tornar uma pessoa melhor, quero comunicar melhor, quero procurar deixar uma marca na sociedade, né? Que eu acho que é importante isso, né? Você tem que passar pelo mundo, tem que deixar uma marca, tá? Por mais que você tenha por honra a Deus, aí você precisa deixar uma marca. A marca Cida Steer hoje é fantástica, não há, Obrigada. tá? Então, eu, num artigo que eu escrevi algum tempo atrás, aí eu até pretendo colocar isso de uma forma mais ampla, né? Eu coloquei, além do chá, eu coloquei o vez, né? Então ficou Chaves, né? Ah, que bacana. Ah, O V é de valores, né? Você tem que ter competência, habilidade e atitude, mas tem que ter valores também. E você tem que ter experiência na medida que você vai desenvolvendo a tua vida profissional, pessoal, etc. Você vai tendo experiência sobre isso. E o S é de sintonia. Então, eu coloquei nesse artigo exatamente essas. que bacana, adorei isso. Vou usar com a sua assinatura embaixo. Pode, fica à vontade. Eu acho que tem um resumo disso no LinkedIn, inclusive, num dos artigos que eu escrevi no LinkedIn, né? Então, é conhecimento, habilidade, atitude, valores, experiência e sintonia, né? Com isso fechado, a possibilidade de você se desenvolver profissional, socialmente, é muito importante. Aumenta exponencialmente, né? Então, mas a questão da habilidade, você citou aí na tua fala inicial, para falar dessa habilidade de comunicação, etc. A comunicação é uma habilidade, mas deixa eu voltar um pouquinho. Então, Na verdade, é uma competência, né, que tem muitas habilidades, né, a isso. comunicação, mas vamos lá. Eu tenho uma discussão, inclusive, com o reitor lá da universidade, o doutor Portilhatti, que ele disse que habilidade todo mundo, eu posso desenvolver em qualquer um. E eu discordo um pouco, até fiz uma brincadeira, né? Coloquei para ele que se eu der um formão e um martelo para ele, eu quero ver ele fazer o Michelangelo, a estátua que o Michelangelo fez, né? Uhum. É muito fácil, É, né? Você dizer isso. Agora, a comunicação, trazendo para a área de comunicação, isso é uma coisa que você desenvolve desde que você começa a falar, né? E se você disser assim que você não tem habilidade de comunicação, provavelmente você vai estar omitindo uma parte importante da tua vida, porque desde que você começa a falar, desde que você começa a se relacionar com pessoas, você tem grupo de pessoas, tem grupo de amigos. Lá naqueles ambientes menores, talvez, você consiga se comunicar espontaneamente, facilmente. E por que não desenvolver isso também para um âmbito maior, né? Então, dá para fazer isso sim, né? Porque isso é inato do ser humano, vamos dizer assim, né? A menos que você tenha algum problema físico, mas aí é outra seara, né? Tá? Então, mas mesmo com um problema físico, com uma dificuldade, é interessante, e esse é o trabalho
nós, como fonoaudiólogos, buscar sempre o caminho para que o indivíduo, seja ele quem for, com a dificuldade, com a facilidade que ele tiver, o caminho para ele achar a melhor forma de se comunicar. E eu acho interessante esse conceito do chá, que já é um conceito bastante importante, mas com esse vez ficou muito bom, porque são os valores que nós trazemos que estabelecem os diferenciais e a sintonia que nós também colocamos na nossa capacidade de entender os ajustes finos que nós precisamos dar para todo esse nosso desenvolvimento, não é? Sensacional. Agora você fez um fechamento de ouro aí, né? O meu conceito. É, mas sabe que eu tenho um grupo de estudo que, enfim, de fonos, amigas muito especiais que, enfim, que a gente se reúne semanalmente para estudar e nós estávamos estudando o trabalho de neurociência da Suzana Herculano com o Roberto Lente, também o Roberto Lente, e eu acho muito bacana o quanto que a neurociência nos possibilita entender melhor e mais profundamente o cérebro e também se inspirar, né? Quando eles fizeram a pesquisa falando lá que o cérebro tem 86 bilhões de neurônios e que tudo que no nosso cérebro, afinal de contas, passa pelo cérebro, passa pelos neurônios e pelas sinapses que nós fazemos, isso é maravilhoso. E também é muito desafiador nós pensarmos que com tantos neurônios, às vezes a gente comece de bobeira dizendo que a gente não tem capacidade de fazer alguma coisa. Não é verdade? Você falou do Roberto Lente, aí, que é um pesquisador brasileiro, é um dos grandes neurocientistas do mundo, né? Ele é reconhecido Sim. e é brasileiro, né? Apesar do nome dele Roberto Lente, né? É Roberto mesmo, né? É Roberto, mas a gente às vezes até acha que é Robert, porque é uma coisa, né? Para mim, o livro dele, Os 100 bilhões de neurônios, para mim é um livro de cabeceira que eu gosto muito. Inclusive, hoje eu estava com ele para indicar para uma amiga minha que está fazendo uma pesquisa e eu achando ali alguma coisa, é uma referência muito importante. E hoje a neurociência comprova isso, a plasticidade do cérebro, a nossa capacidade de desenvolver, a nossa capacidade, enfim, é enorme, né, para desenvolver aquilo que nós quisermos. Agora, será que nós às vezes podemos dizer, e as pessoas me perguntam isso, o Cida, eu posso ser um cantor lírico? Eu posso me tornar um cantor? Às vezes é preciso saber que não, que não vai ter essa habilidade maravilhosa É de se questão tornar um cantor como você gostaria. Outro dia uma garota falou que ela está aprendendo a cantar, inclusive ela nem tem ainda uma voz que seja um padrão de voz de cantora, ela querendo conversar comigo e me dizer que não existe pessoa desafinada no mundo. Eu falei, existe sim. E começa por mim. Eu sou uma pessoa desafinada, embora eu trabalhe com cantores que são de muito sucesso, mas eu não tenho, nunca desenvolvi habilidade para o canto e é um horror se eu começar a cantar aqui. Mas é posso questão desenvolver? Posso melhorar? Sim, mas eu vou ter um limite? Vou. Mas eu vou poder melhorar muito se eu quiser? Sim, vou. E vou poder chegar no meu melhor limite e ser muito feliz com ele, né? Eu acho que esse é o ponto, né? eu, por exemplo, com martelo e com formão na mão, eu sou capaz de abrir um buraco na parede. Eu jamais faria a estátua do Davi novamente, né? Em mármore ainda por cima. É, Mas mas isso não significa, né, que a gente não possa desenvolver as capacidades que estão à nossa disposição, não é? cada um tem o seu papel no mundo, né? Bom, aí a gente entra naquela questão da análise profissional, pessoal, né? Tem várias ferramentas aí, que mais conhecida é o DISC, né? Que fala de dominância, de influência, de estabilidade e de conformidade, né? Que é D de dominância, I de influência, S de stability, né? Que é estabilidade, e o conformidade, que é o C.
todos nós temos as 4 características. Na verdade, a gente tem 16, né? O MBTI ampliou um pouco isso, né? A técnica MBTI ampliou um pouco isso para 16, né? Para cada um deles colocou mais uma subdivisão de 4. E quais são esses 4 mesmo? Esses outros, esse desdobramento dos 4? É o MBTI, a técnica MBTI. Myers-Briggs Type Indicator. Eu fiz isso há alguns anos atrás, assim, foi bem interessante fazer, mas eu não me recordo bem, mas acho super interessante. Você utiliza essa ferramenta do DISC, né? Eu uso mais a ferramenta da Florida Christian University, né, que é o SOAR, né? Mas a base é a mesma. Né? Lá no SOAR você fala em dominante, analítico, paciente, impaciente, extrovertido, introvertido. Né? No meu caso, por exemplo, eu sou, como característica básica, né, eu sou analítico, dominante, impaciente e um pouco introvertido. Agora, impaciente, duvido. Não, impaciente não lhe pertence. Faz os ajustes, né? Então, essa é a base. Aí, você conhecendo isso, você começa a trabalhar os ajustes. Né? É como a voz, né? Você vai trabalhar a voz. Sim, com certeza. Trabalhar o ajuste da voz. Então, aqui também você faz o ajuste. Então, qualquer uma dessas técnicas, você acaba fazendo o ajuste para tentar chegar no nível médio, no nível intermediário de cada um, para poder flutuar, vamos dizer assim, em cada pilar. Agora, todo mundo tem um pouco de tudo, né? Assim como, por exemplo, você também tem aquela caracterização do visual, do auditivo e do sinestésico. Tá? Você tem consciência disso, quando você estuda um pouco sobre isso, você se dispõe, tem atitude, né? O A do atitude, do chá do atitude, né? Você tem atitude de procurar isso, de se conhecer, de procurar um profissional qualificado para te ajudar, você consegue minimizar as coisas não tão boas e consegue melhorar aquilo que você tem potencialmente bom. Né? Então, visual, auditivo e sinestésico, eu até, para algumas pessoas, eu até faço alguns exercícios, a gente chama de exercícios neuróbicos. Né? Por exemplo, na questão visual, né? Você olha para alguma coisa e emite uma opinião. Agora, depois de algum tempo, você olha para a mesma coisa e tem que mudar essa opinião, tem que agregar coisas na opinião. Então, você está forçando o teu cérebro a trabalhar. É mais ou menos o que você faz também quando você ouve alguma coisa, né? E aí entra o processo de comunicação, que para você é super importante. Você ouve alguma coisa e emite uma opinião sobre aquilo. Depois depois de um tempo, você ouve a mesma coisa e tem que agregar alguma coisa a essa audição tua, criando uma perspectiva nova, uma visão nova, enfim. Tá? E a sinestesia é a mesma coisa. Você sente alguma coisa e frio, por exemplo. Hoje é que está frio em Curitiba, né? Para os padrões. Tá. Né? Sensação térmica está 9 graus. 12 graus na temperatura ambiente e 9 graus de sensação térmica. Agora, Brasil inteiro com calor e nós aqui no frio. Você sentindo a primeira impressão é reclamar alguma coisa assim desse tipo, né, para quem não gosta do frio. Depois tem que olhar o aspecto positivo. Então, quando você começa a pontuar essas diferenças, começa a agregar mais coisas, mais opiniões ou mais percepções dentro desse contexto, você acaba certamente desenvolvendo essas sinapses neurais. Tá? Tem até um outro livro aí que você, não sei se você chegou a já perceber, chamado Gene. Né? O Gene, sim. Ele, em algum lugar, lá, algum capítulo, e aquele conceito que a gente tinha de que os neurônios morriam, né? Depois de uma determinada idade, isso já foi por terra também. Os neurônios, na verdade, você deixa de criar sinapses. Né? Por isso que hoje tem tantas possibilidades, exercícios. Veja aí, só aqui você já deu 3 exercícios super interessantes, né? Não dá para desistir de estimular os neurônios, esse que é o ponto. Se trouxer esse mesmo conceito do visual auditivo sinestésico para o trabalho que você faz, e eu tive o privilégio também de ser teu paciente nesse processo, né? Você começa a melhorar também a tua forma de expressão, começa a melhorar a tua voz, etc. Porque
Porque você tem que se perceber, tem que perceber quais são as... Tem que se conhecer, né? Obviamente, alguém É, vai te dar esse feedback, né? E aí você vai melhorando cada vez mais a tua percepção. E você mesmo começa a se ouvir, né? Como você já cansou de dizer isso, você começa a se ouvir e começa a perceber, opa, tem que mudar aqui, tem que melhorar aqui, tem que me comportar de uma forma diferente, visualmente, né? Tem que me comportar de uma forma diferente. Agora que você está migrou definitivamente para o audiovisual, né? é, e esse se perceber, eu sempre digo que é na autopercepção que começa um bom trabalho de comunicação. Muitas pessoas acham que é só pegar uma dica, fazer isso e aquilo que vai dar tudo certo. Na realidade, é fundamental se conhecer, buscar de fato um caminho para dizer, tá, eu faço isso bem, isso não tão bem. Eu, nesse momento do meu curso online, eu propus um desafio de vídeos. E hoje eu vou dizer que eu encerrei aqui, né, minhas atividades no dia de uma forma muito feliz, porque no final do dia eu recebi uma mensagem de uma aluna que falou muitas coisas, mas especialmente ela disse que ela compartilhou quão difícil foi ela começar o primeiro vídeo, que ela só viu defeito, que ela achou tudo horrível, que ela gravou várias vezes, que ela se julgou, ela só conseguiu achar pontos negativos. E hoje é o 5º dia do desafio, e é um vídeo por dia. E hoje ela falou, Cida, hoje, no 5º dia, eu me adorei. Então, o que ela fez? Criou a trilha neural, em que ela começou a entender um processo em que ela vai dominar esse ato de gravar vídeos com uma boa qualidade, com uma boa comunicação. Então, é bem bacana isso de, de ter esse feedback também dos alunos, porque eles vão sentindo na pele o que é criar essa trilha neural, ou seja, tem gente que já desanima de cara quando pensa, ah não, puxa, eu vou ter que gravar vídeo daqui para frente na minha vida, ah não, isso não é comigo e tal. Deixou os neurônios cozinhando lá, né? Agora, não, eu posso gravar, posso, isso é importante na minha atividade profissional, para divulgar alguma coisa, então eu vou aprender, e aí fica mais fácil. Não é assim? A sinapse só acontece quando você se desafia, né? Senão entra em processo de dormência, vamos dizer assim. Mas, Ficam todos os neurônios boiando lá. Ai, meu Deus. Mas brincadeira à parte, né? A gente tem que pensar assim, qual que seria um caminho, na sua opinião, assim, por exemplo, com tantos alunos, o que se faz com um aluno que é teimoso, que acha que não consegue, que não vai dar conta de fazer um trabalho? Qual é a sua estratégia? bom, aí entra um pouco das técnicas de coaching, que eu gosto de usar bastante, né? Coaching sério. Nossa, algumas coisas estão acontecendo por aí no mercado. Não é o coach de final de semana, né, professor Pianado? É isso. Mas, assim, eu até escrevi um capítulo de um livro chamado Treinador Extraordinário, da É. e fala a minha parte, a parte que coube eu escrever é exatamente essa, de todo líder, todo gestor, ele precisa ser coach. Não importa querer ser coach apenas para viver de coach. Não, não, Na todo verdade, eu abrasileiraria essa palavra e deixaria como treinador mesmo, né? Que é é, o princípio, né? exato. Tanto que o livro chama-se Treinador Extraordinário. Isso. Então, assim, eu cansei de ter alunos que eu até tenho uma fotografia, vou te mandar oportunamente, de um aluno que me colocou meu rosto numa banda aí, famosa, aí, assim para me para me provocar e tal. Eu acabei incorporando isso, né? Dei risada, achei engraçado, achei muito criativo e tal. E com isso e provocando era um aluno de TI, né? A minha formação, eu trabalhava muito com TI. Eu provoquei esse aluno para que ele usasse isso como objetivo dele, né, para a área de TI, né? E ele parece que deu um estalo, assim, caiu a ficha, né?
Disse, pô, sabe que você falou uma coisa interessante, tá? Daí foi, e hoje ele é um dos caras, um dos designers mais bacanas aí que eu conheço aí, né? Então foi uma mudança de comportamento. Agora, se eu tivesse ficado bravo, tivesse xingado, o que você está pensando? Tá? Talvez ele nem tivesse Não desenvolvido. teria, não viria a arte nele, né? A capacidade dele fazer alguma coisa. Óbvio, É, não só como professor, mas qualquer pessoa não vai agradar todo mundo, né? Então, nas minhas mentorias, nas minhas atividades de coach, eu falo exatamente isso. Primeiro, você precisa definir o que você não quer ser. uhum, Você definir o que você quer ser, você precisa definir o que você não quer ser, porque nós temos tantas oportunidades, tantas perspectivas de desenvolvimento profissional que o cara fica meio perdido, às vezes a pessoa fica meio perdida, né? Não sabe para, isso é importante, isso dá dinheiro, aquilo dá dinheiro, isso tá na moda e tal, e não é por aí, né? Às vezes você faz um trabalho totalmente diferenciado, né? Porque você primeiro disse, não, isso eu não quero. Isso eu não... é. Então, E saber valorizar também aquilo que você faz e que você gosta de fazer, né? Às vezes, por questões de falta de estímulo, ou porque exatamente isso, alguém vê ali alguma coisa e diz, isso não tem valor e tal. Se você não souber valorizar aquilo que você gosta de fazer, olha, difícil que alguém valorize. Às vezes pode valorizar, mas aí você não valorizando, você não vai nem perceber o valor que tem aquilo. E é muito importante isso que o professor Pianaro trouxe, porque todos nós temos capacidades que muitas vezes nós não reconhecemos. E eu acho fantástico esse olhar de um líder, de um treinador, de olhar para alguém e ver esse alguém lá na frente. Eu gosto disso. Quando eu recebo um cliente no meu consultório, ou né, aqui no Zoom hoje, ou mesmo os meus alunos, quando me mandam um primeiro vídeo contando das suas dificuldades, eu lanço uma flecha. Isso é uma coisa engraçada, assim. Aquilo que a pessoa está fazendo naquela hora, eu consigo mais ou menos imaginar como que essa pessoa vai estar lá na frente e qual o caminho que eu vou ter que traçar para que ela chegue onde eu quero vê-la. E é bem na verdade, desafiador isso. na Hã? verdade, na verdade, quem tem que traçar o caminho é ele, né? Ou ela, né? Mas assim, em termos técnicos, ela está vindo buscar ajuda. Eu vou ter que dar o caminho para ela, né? Ela vai ter que trilhar o caminho. Você vai, Mas você vai provocá-la no sentido dela perceber que aquilo é o caminho e que ela precisa percorrer o caminho, né? sim, precisa percorrer o caminho, O né? doutor Penny Rodrigues, que é um psicólogo americano, muito amigo meu, ele fala o seguinte: se você não sabe para onde ir, você já chegou. É, às vezes em lugar nenhum, né? Né? Uhum. Então você precisa ter sempre uma perspectiva, né? Como eu trabalho muito essa questão de mentoria na área de planejamento estratégico pessoal também, Uhum. para onde eu vou, para onde eu quero chegar e aonde eu não quero ir. Por isso eu falei que o decidir para onde não quer ir, o que não quer ser, eu não quero ser parte da manada, não quero ser parte da tribo, né? Às vezes dói, né? Às vezes é dolorido que você acaba sendo meio olhado de uma forma diferente. Mas quando você chega lá no final, né, você provavelmente vai encontrar pessoas que partilharam da mesma filosofia. Então, você vai ter um outro grupo, e um grupo mais adequado, vamos dizer assim, ao teu perfil. Então, acho interessante, importante que você tenha essa avaliação do perfil primeiro. Uhum. Tem um site, eu vou deixar aí para você, posso até falar já. Você Fale pode, já, porque daí o pessoal já anota e depois eu compartilho também. chama-se 16, né, número 16, Personality, Uhum. né, Personalities. Ponto, Personalities em português, é assim, portuguesando. .com/br para fazer o teste em português. Então, ali você tem essa avaliação do MBTI gratuita. Né? Peraí, então deixa eu pedir aqui para a Jaqueline, que é uma aluna minha que está aqui, que é jornalista. Jaque, querida, anote aí para mim, por favor, 16, coloca lá, né, personalities, .com/br. .com/br. Aí a gente já... Ou você E no, no, no,
Depois não dá um Google, né? É Google um lá, teste, ele é gratuito. é gratuito. 16 PF é gratuito, né, em português. Uhum. Ele tem análise do NBTI. Então, vamos dizer assim, como ele é gratuito, não sei até quando vai ser, mas por enquanto Ai, obrigada, Lara. Ah, faz o teste. Então, você precisar de ajuda, de interpretação, claro que vai ter que procurar um profissional. Mas ele é autoexplicativo. Se você olhar, fizer o teste e olhar todo o material que ele tem no background lá, você vai, provavelmente, você vai conseguir entender um pouco, pelo menos, ainda é. do estilo Ó, a personal. Aline e a Lara que colocaram, a Yara, colocaram o. É Lara, né? Não é Yara, aquelas que sem óculos aqui, vai ali. E a Aline está dizendo que é um teste excelente mesmo. Eu acho que a gente procurar ferramentas de autoconhecimento, minimamente, é um caminho bastante saudável para criar um começo aí, né, dessa trilha. Às vezes os caras perguntam assim, professor, o que você acha dos livros de autoajuda? Eu falei, leia. Né? Por que eu vou dizer que para não ler? Porque alguns dizem que é bobagem. Leia, tem muita coisa importante, tem muita coisa interessante. Né? Eu acho que o fato de você já ler, você já melhora o vocabulário, já melhora o processo de comunicação. Não importa, né? O tipo de leitura que você faça, eu acho importante. Então, falando em comunicação, né, na verdade, quando nós nos comunicamos, eu como professor, você como fonoaudiólogo, tá, etc., nós, na verdade, estamos trazendo a nossa experiência de vida, né, agregada com tudo que nós juntamos durante a vida e trazemos para as pessoas informação. Nós não trazemos conhecimento, e as pessoas são ávidas por conhecimento. Não, nós trazemos informação, nós trazemos a nossa perspectiva, a nossa forma de ver, de pensar, de ouvir. Agora, quem vai gerar conhecimento são as pessoas em função de toda a construção que tiveram durante a vida, no primeiro setênio, no segundo setênio, segundo as regras da antroposofia, né? Rudolf Steiner. Tá? Então, É, tem todo um aspecto aí que precisa ver de onde você veio, em que cidade você nasceu. Tudo isso é importante. Tá? Hoje a gente está numa discussão, às vezes, acalorada e meio sem nexo aí sobre questão de diversidade. A diversidade não é só raça, não é só preferência sexual. Esse é o primeiro nível da análise de diversidade. Né? Se eu fosse se eu fosse dar uma aula de diversidade aqui, nós íamos entrar tem que falar 3, 4 horas aí sobre sobre todos os níveis. sim, claro. Então, As diferenças, é. Na todos, realidade, né, a gente tem que encarar que cada ser humano é único. único, É absolutamente. único, porque carrega a sua história, carrega os seus genes, carrega a sua visão de mundo, as suas experiências e o quanto que a comunicação possibilita que a gente abra mesmo a perspectiva e a possibilidade de, de fortalecer laços, de conhecer pessoas, enfim, como é importante a gente saber é, que chega uma hora que a gente tem que quebrar as divisas, ou seja, os muros, e aceitar as diferenças de ponto de vista. Às vezes uma pessoa já critica a outra, porque eu não gosto dela, mas aceita a diferença. A gente não precisa gostar de todo mundo para viver bem com os outros, não é? É uma arte isso. Então, você traz, na verdade, informação. Né? As pessoas precisam entender que a gente traz informação. Nós não fazemos milagres. Né? Agora, quem tem que construir conhecimento são eles, né? É. Os nossos clientes, vamos dizer assim, os nossos. Nossos alunos, clientes, pacientes. É. E isso vai ser diferente para todos eles. Então, quando você me perguntou como é que eu faço com os alunos, eu ainda procuro entender a história de cada um, porque é essa história que vai fazer com que a gente tenha condições de trabalhar a questão da construção do conhecimento. E isso certamente, nesse processo de comunicação todo, em que você é especialista e você trabalha muito essa questão do desenvolvimento da fala, etc., da expressão, isso gera um impacto pessoal muito forte, tá?
traz consigo também a questão do impacto profissional, que eu acho fantástico, né? Porque, de uma forma geral, as pessoas que te procuram vão atrás de algumas técnicas para desenvolvimento profissional, de uma forma geral, né? E uma coisa que eu acho importantíssima, né, nesse contexto todo é a questão do impacto social. As pessoas não conseguem perceber, às vezes, o próprio impacto social que elas geram a partir do seu processo de comunicação. Mas olha, Pianara, é bem interessante isso que você está dizendo, porque a minha, enfim, o meu trabalho de base sempre foi com profissionais e com, enfim, altos executivos, empresários, profissionais que precisam mesmo ter uma comunicação muito forte. E quando eu desejei compartilhar isso nas redes sociais e trazer um pouco mais essa leveza da comunicação, não só para profissionais, mas para todo mundo que quer melhorar a comunicação, num primeiro momento, eu realmente acreditava que as pessoas queriam se dedicar muito à comunicação profissional. Mas eu tenho aprendido com os meus próprios amados seguidores e seguidoras aqui, e por tudo que eu recebo de mensagem no meu direct. Você sabe que hoje as pessoas estão muito conectadas em melhorar a comunicação para a vida. Não importa se é para falar em público, se é para falar no vídeo, mas é para se relacionar melhor com as pessoas. Porque a pessoa que tem barreira na comunicação perde oportunidade. Outro dia mesmo eu fiz uma live e fiz uma pergunta. Falei, olha, você já perdeu oportunidades na sua vida? Mas como veio coisa, depois no direct o pessoal continuou me mandando e tal. É uma dor. O não conseguir resolver alguma coisa na vida porque a comunicação não foi boa é uma dor muito, muito forte, que vai muito além do que pegar um apanhado de técnicas. E quando eu falo sobre a maratona da comunicação de sucesso, pode parecer que é uma coisa assim, ai, né, o nome sucesso, mas eu vejo no nome sucesso uma, uma essência da felicidade. Porque o que é ter sucesso hoje? É você se conhecer, é você dominar a comunicação para realmente se expressar na medida certa de quem você é. Não pela metade. Eu fico desesperada quando eu vejo alguém na minha frente, quando vai fazer uma avaliação, e essa pessoa está ali, mas ela é metade dela, porque ela não consegue colocar a força da palavra, ela não consegue colocar a força do olhar, da expressão, porque ela tem medo de se colocar. E é isso que eu busco. Eu realmente acredito que criar uma trilha neural é sair desse aspecto do comodismo e achar que as coisas não têm solução e começar a trilhar um caminho muito metódico. Olha, eu quero fazer isso, primeiro eu vou melhorar isso, vou melhorar aquilo, mas tem que dar o primeiro passo e fazer um levantamento de quais são os pontos que você acredita que você precisa melhorar, não é assim? Tem que ter atitude, né? Senão não Tem que funciona. ter atitude mesmo, É, né? volta naquela história de deixar a marca, né? O que você quer ser? Tem que deixar uma marca no mundo. Sempre pensar dessa forma. Não uma marca comercial, mas uma marca, deixar uma passagem, deixar um, um nome que seja lembrado assim com bastante cuidado, vamos dizer assim. Pô, aquela pessoa fez a diferença. Uma palavra, às vezes, no processo de comunicação, muda a vida de alguém, ou muda a vida de uma comunidade, né? Muitas vezes. Né? Sim, sim, nossa, total. Uma palavra. Ó, a Tatiane aqui, Tati querida, estava te esperando no palco virtual, não sei o que aconteceu lá, que você não foi. Aqui, olha, deixa eu ver, ela colocou uma questão. Para comunicação, quais as atividades físicas podem contribuir na construção de uma trilha neural? Ótima pergunta, Tati. O que você fizer para aquilo que a gente chama de tripé da comunicação, ou seja, para a tua capacidade respiratória, o falar exige usar o ar no momento que ele está saindo. Então, nós temos que ter uma boa coordenação pneumofonoarticulatória, ou seja, coordenar muito a saída do ar. No momento que você mastiga bem os alimentos, que você se dedica a trabalhar com a musculatura articulatória, já chegamos aí na voz, segura aí, professor, mostra aí. Aí
Ó, Tubigas. você vai, junto com os exercícios articulatórios, você já está criando o hábito, mas não adianta fazer um dia ou só e pronto, não. E no cuidado com a voz, que aí tem muitas técnicas e começa muito pela autopercepção. Pega aí, professor Pianaro, me conte o que o senhor faz com esse tubo. Bota numa garrafa, né? Aham. Eu até estou com a garrafinha aqui. Veja, gente. Mas esse exercício não é. Ele só vai demonstrar porque é uma técnica que ele faz antes de aí. Viu só? De fazer o aquecimento vocal antes dele dar as palestras e tal, que são técnicas mais específicas de consultório e tal, tem toda uma sequência aí. Mas bom saber que esse tubo estava aí do lado antes da live, hein? Senti profissionalismo, senti uma trilha neural já já consolidada, né? Então são os hábitos que você coloca no seu dia a dia com essas pequenas atividades que repercutem de forma positiva na comunicação. E veja, é uma somatória de coisas. Posso dizer, tá, então qual é a minha trilha neural? Olha aí, que beleza! Esse daí é o Sidacard, ó, meu cartãozinho. Ah, que bonitinho ele aí, fico emocionada. Olha aí, ó, um cartãozinho para fazer tua trilha neural. Faz o teu aquecimento vocal e atrás tem o aquecimento articulatório, que são atividades que precisa, enfim, você precisa se conscientizar que tem que fazer. Não adianta ter um cartãozinho. Às vezes os meus clientes dizem, Cida, eu tenho até hoje o teu cartão. E eu pergunto, onde é que ele está? Na carteira ou está na cabeça? Porque se tiver na carteira não me adianta nada. E faz firme isso daí ou não? Hã? Todo dia firme no pra tracrá? Todo dia eu estaria mentindo, mas com frequência. Todo dia que tem que falar mais, né? Fui uma semana para Rio do Sul para dar uma pós-graduação e como tem muita obra na estrada, então eles tinham algumas barreiras de tempo, né? Eu ficava assim 15, 20 minutos parado, esperando abrir e tal, etc. E eu falei, o que eu vou fazer nesse tempo aí? Eu vou ficar reclamando da vida? Não, peguei o cartãozinho e comecei a praticar. Mas é a melhor coisa mesmo. Fazer... Aproveita, já estava ali, grava alguma coisa. Nossa, olha, é hábito. E eu, inclusive, não sei onde é que eu deixei, acho que está embaixo do meu computador aqui. Eu gosto desse livrinho aqui para indicar, ó. Hábitos Atômicos é um livro que eu ganhei, eu acho que no começo desse ano, gostei muito, porque ele fala sobre a criação de hábitos de uma forma, ó, e eu tenho o hábito, deixa eu mostrar aqui, de fazer a minha leitura com lápis de cor. Acho que é técnica mnemônica, para depois me lembrar daquilo que... Aí, ó, deixa eu ver, vai ver, aprendi, então. Também tem isso. É tão gostoso, né? Porque depois a gente lembra daquele conceito e já lembra da cor que ele estava embalado ali. E é importante a leitura para fortalecer também. Então, se você quer ter uma boa comunicação e quer ter uma boa trilha do bom comunicador, leitura é essencial. E já buscar uma leitura que te ajude a trazer o hábito, melhor ainda, né? E entra Pelo menos, aquela que desculpa. eu vou ler um livro que diga a respeito daquilo que eu preciso, não qualquer um. Com certeza, né? A seleção já começa por aí, porque quando você quer se desenvolver, e eu nas minhas mentorias, no meu trabalho eu faço exatamente isso, quando você quer desenvolver, você procura o profissional correto. Quando você tem um problema de saúde mais sério, você não procura um profissional especialista, você não vai no médico generalista, né? Ou no É, curandeiro. Você é. vai no médico especialista. Então, quando você precisa se desenvolver em alguma coisa, alguma técnica, comunicação, por exemplo, tem que procurar a pessoa certa. Depende muito, né, o que as pessoas buscam, assim. Olha, aqui tem alguns comentários, ó, e eu acho que a gente já perdeu algumas coisas, porque falando da maratona, preciso fazer um curso com a Cida, da Núbia, faça.
Ó, aqui o Silva fala assim, ó, você pode mudar a si mesmo. Ui, peraí. A assertividade é uma habilidade que pode ser aprendida a mudar, exige trabalho árduo. Não tente mudar de uma Ou vez. Isso é bem bacana, né? se Em pequenos passos, isso é bem legal. Ou seja, às vezes a pessoa se desanima porque acha que tomando ali uma pílulazinha já vai resolver um problema que precisa de um passo a passo. Por isso que é trilha. Trilha tem a ver com caminho. Um caminho que você dá um passo atrás do outro até chegar onde você precisa, né? exatamente. E tem no trabalho que você desenvolveu lá para a dissertação do seu doutorado lá, você usou algumas ferramentas, né? Então tem algumas ferramentas científicas hoje que comprovam bastante o que ajuda, né? Não é assim como é que se diz, uso geral, né? A gente usa isso de algumas formas específicas, condutância de pele, eye tracking, né? Você usou eye tracking, né? Então, meu doutorado foi em neuromarketing e eu avaliei a relação entre credibilidade e estilos diferentes de comunicação no vídeo. E a minha pesquisa, ela foi muito gostosa de fazer porque ela foi desafiadora, ou seja, o professor Marcelo Peruso cedeu o uso do laboratório dele e, enfim, altamente equipado e também com toda a tecnologia, nós usamos a nossa metodologia, a nossa ferramenta foi o eye tracking, né? E aí o professor Pianaro me deu toda a orientação. Quer contar um pouquinho como é que é essa avaliação do eye tracking? Sim, o próprio nome eye tracking já fala, né? Trilha do olho, né? Ele é um programa de computador que, na medida em que você recebe estímulos visuais, estímulos de imagem, né, já que o trabalho era de neuromarketing, esse equipamento ele faz a leitura do movimento da pupila, né? Por isso ele chama eye tracking. Na verdade, o que interessa para a gente é o primeiro movimento da pupila, para onde você olha primeiro dentro da imagem. Então, eu estou olhando aqui para a Cida, para onde eu olho primeiro. Depois eu, obviamente, vou olhar para o cabelo, para o fone, né, para o fundo da sala, mas o primeiro movimento é pá, é o que ele capta. Então, esse que é um. Deixa eu até abrir aqui de repente, enquanto se conta, que daí eu mostro também, pode ser. E aí, Exatamente. vai contando. Ah. Nesse momento é que nos interessa a primeira percepção. Então, essa é uma ferramenta, né? A outra ferramenta, você coloca alguns sensores nas pontas dos dedos e coloca também algumas figuras, alguns filminhos para ver, pela condutância de pele, o quanto aquilo impacta no organismo, né? Tanto em nível de batimento cardíaco quanto em sudorese, né? E tem o tradicional eletrocardiograma que, eventualmente, pode ser usado também, mas já não é tão apurado quanto as ferramentas da eye tracking em condutância de pele. Então, Ó, esse. é assim, ó. Para quem tá vendo aí, deixa eu ver se. Dá para. Peraí, deixa eu tirar meu copo daqui, porque eu sou artista nesse quesito. Então, assim, ó, explique aí, por favor, Pianara. Exatamente. Então, ali a moça está falando e a primeira percepção, onde as pessoas olham primeiro, é onde está no ponto mais vermelho ali, né? Depois os amarelos são os pontos em que são os pontos mais secundários e o resto praticamente não existe nada marcado, né? Então O que aquela significa que a atenção foi toda para a hora que ela estava falando. toda E aí, por isso que o falar bem é importante, né? Foi a comprovação disso. atenção foi Ah, exatamente pouca, exatamente como ela é profissional de comunicação, uma repórter. Então, ela recebeu o primeiro estímulo visual na boca, né? Na fala. Então, é importante o trabalho. é. O trabalho provou exatamente isso. Que dá Outra, aquela. é, a importância que é o falar bem. Para mim, a minha pesquisa foi um grande presente, porque
enfim, eu sempre me dediquei muito a preparar os meus amados repórteres, estava com eles até agora, inclusive numa reuniãozinha que nós fizemos, mas eu não tinha nunca tido a oportunidade de fazer uma pesquisa usando uma ferramenta que mostrasse o ponto de atenção de um observador, no caso de um telespectador. E quando essa pesquisa mostrou todo esse impacto de quando eles falam, vum, vem toda a atenção para a boca, isso é maravilhoso, porque mostra o valor de uma trilha neural bem estabelecida, porque são profissionais que têm o hábito de fazer um bom trabalho de aquecimento de voz, aquecimento articulatório, falar com fluência, hábito da leitura, ou respirar bem, quer dizer, tem muita técnica e isso é maravilhoso. Então, esse meu trabalho, eu e o professor Pianaro estamos ousando escrever um livro no meio dessa bagunça toda de quarentena, né? Mas vai sair, quando estiver pronto a gente conta, né? Já tem até cronograma já para as nossas próximas reuniões ainda. Então, Que aliás, Deus nos ajude. falou que é precisa ser respeitada em questão de tempo, do esforço. Alguém comentou aí do esforço, tal, do passo a passo, exatamente isso. Enquanto no início da pandemia a gente se perdeu um pouco nos nossos cronogramas, né? Hoje nós chegamos à conclusão de que nós precisamos ter esse roteiro pré-definido, cronograma bem certinho, porque senão a coisa fica meio solta e a gente acaba não dando a prioridade necessária. Então agora a gente Sim. e é exatamente nessa linha que a gente vai trabalhar essa construção do livro. E o meu objetivo, porque essa minha pesquisa é muito focada na realidade do meu trabalho com repórteres de televisão. E o que eu quero é fazer, nós queremos, né, professor, fazer uma ponte entre essa realidade que é, digamos, comunicação em massa, de uma forma bem voltada à informação, para aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, vários profissionais que estão também gravando vídeos e que precisam se colocar dessa forma. Você Principalmente agora, acredita? Oi? principalmente o home office, né? Nem fale, o home office está deixando muita gente desesperada, porque acaba não tendo o conhecimento de como falar na frente da câmera, se sente meio inibido, se sente constrangido, vai gravar um vídeo, acha tudo muito difícil, mas tudo tem técnica, tudo tem um passo a passo gostoso aí para ser feito, e isso é muito bom. Bom, pessoal, acredita que nós estamos quase acabando, professor? Tinha tanta coisa para a gente conversar mais, né? Mas, assim, o que hoje a gente tem para nos auxiliar é a questão da tecnologia, né? E esse processo que nós estamos passando aqui agora é um processo de tecnologia. E antigamente não tínhamos. Então, desde que foi lançado o primeiro iPhone não, smartphone, né? Em junho de 2007, em 13 anos o mundo teve uma reviravolta tecnológica absurda, né? Então, assim, que eu sempre falo quando me apresento, às vezes, em sala de aula, em palestra, a minha tese, a dissertação aqui do mestrado, em 96, já é peça de museu, né? Porque aquilo que eu desenvolvi na época, hoje está totalmente superado. O doutorado, que foi feito em 2008, também 2009, também já é peça de museu, porque o próprio iPhone, o próprio smartphone acabou mudando toda a configuração daquele trabalho que eu tinha feito. Então, se nós não continuarmos estudando, não continuarmos lendo, não continuarmos produzindo, né, nós ficamos para trás, inevitavelmente, porque o mundo não vai parar, não. Tá? É uma escolha, né? Exatamente. Você pode parar se quiser, vai pagar o preço por isso. Né? Ou continua, também vai pagar o preço por isso. E uma das coisas é isso. Eu ouço muito e tenho, enfim, todo dia falando com alguém a respeito disso. Ah, mas eu não gosto de rede social, eu não gosto disso, não gosto daquilo. O mundo está mudando rapidamente e nós precisamos aceitar as mudanças de uma forma muito aberta e ver aquilo que é melhor para cada um. Mas uma coisa é certa, seja no ambiente presencial, seja no online, a comunicação é a grande força
de um profissional, seja na vida pessoal como na vida profissional, não tenho dúvida disso. E quem negligenciar a comunicação vai ter dificuldades na vida, porque fica para trás. E eu sempre digo que fica para trás e não é em relação ao outro, também, mas em relação a si mesmo. É se abandonar no meio do caminho. Ah, puxa, eu tinha que. Vai, cria um hábito de primeiro. Então, para a gente fechar aqui, né, a ideia. Acha aquilo que você faz de muito bom na forma de falar. Qual é o seu potencial maior na sua comunicação? Você E gosta quais são os pontos que você quer melhorar? O professor Pianaro trouxe de uma forma tão boa isso, né? O que você gosta de fazer, né? E aí vai trabalhando as melhorias em todas as etapas. E durante a maratona eu vou mostrar esse caminho para vocês, tá bom? Então nós estamos fazendo a pré-maratona, chamando atenção para tudo isso. potencialize aquilo que você gosta de fazer. O que você não gosta, alguém vai fazer. Tá? E não se preocupe É. com isso. Se você não gosta disso, você não vai ser concorrente dele, nem ele teu. Então, potencialize aquilo que você gosta de fazer. Tá? E vá à luta, porque o processo de comunicação é fundamental. Fundamental. E a Cida está aí, né, para ajudar vocês. Tô aqui, né? Todo dia. Semana que vem nós vamos continuar com a nossa pré-maratona. Nesse final de semana eu vou me dedicar à preparação da maratona, mas nós já temos as lives programadas para a semana que vem. E aí sim, nós vamos fazer direto. Inclusive na semana que vem, no sábado, para não dizer que eu estou muito folgada de não fazer live amanhã e domingo, nós vamos fazer uma atividade muito gostosa de exercícios respiratórios. Vou mostrar alguns exercícios de yoga, coisas diferentes que você pode trazer no seu dia a dia. Hã? Vai falar do caninho também? Não posso, professor. Isso daí é só para quem está lá no consultório. Isso daí não, a gente não pode abrir, porque depois o grande problema dos exercícios de voz é as pessoas fazerem exercícios errados. E isso aqui é tão sensível e muita gente estraga a voz aí aprendendo a fazer exercício de qualquer jeito. Então, essa parte de voz ela é mais delicada, tem que estar no meio de um curso, de um aprendizado mais estruturado. Não posso passar numa live, mas os exercícios respiratórios é aquilo que eu posso, estou sempre passando. Numa live, não. No seu curso, sim, né? Alguns sim, outros eu também não posso. Tem algumas limitações, né? Porque, assim, por exemplo, no curso a gente prepara muito, ensina a preparar a voz para várias situações, vozes normais podem fazer muitas coisas, mas se a pessoa tem uma rouquidão, por isso que eu gosto muito que os alunos me mandem áudio, me mandem um vídeo no começo, porque assim eu já vou pescando aqueles que precisam de uma orientaçãozinha melhor. E assim vai. Pessoal, olha, nós vamos acabar. Professor Pianaro, que pena. Qualquer dia nós vamos fazer outra, tá bom? Tá bom? É. Sem Todo problema. mundo enfim, que já fez um trabalho acadêmico, que sofreu com orientador, eu digo, eu não. Eu tive meu melhor orientador do mundo, que me ajudou, consegui fazer a minha tese em tempo recorde. Quase não apresentei, né? E ia apresentar de qualquer maneira. Hã? Ia Que apresentar de nada. qualquer maneira. Me deu vontade de dizer assim, quer saber? Mudar as regras da apresentação, acho que eu não vou mais apresentar. Vai sim, vai apresentar sim, não vai dar uma de rebelde. Ai, pessoal, um ótimo final de semana para vocês. Para você também, professor, que seja um final de semana de muito descanso e tudo de bom aí para vocês, tá bom? E se vocês quiserem sugerir também temas para as lives da outra semana, fiquem muito à vontade. Um beijo. Tchau, Tchauzão para todos. Tchau. Obrigada. tchau.